profeta Isaías, no capítulo 33, o verso 6. Queria que fosse algo profético para a sua vida, pastor. Haverá, pois, segurança e estabilidade em tuas eras, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, o amor reverente a Jeová será o teu maior tesouro. Meu desejo sincero é que Deus lhe dê vida e vida com abundância, que nunca lhe falte paz, saúde e prosperidade, e que os olhos do Senhor não se apartem da sua casa. Queridos, eu estou feliz com esta oportunidade, reconheço a responsabilidade de estar aqui, fazendo uso da palavra, e prometo aos senhores que não devo ser muito extenso. Para esta noite eu gostaria de convidá-los a um texto bíblico que está registrado em Mateus, no capítulo de número 6 e o verso de número 24. Mateus capítulo 6 e o verso de número 24. Quero louvar a Deus também pela vida da pastora Kelly. Pastora Kelly é abençoada, hein? Glória a Deus. Que benção, né? O verso 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Antes de ministrar, também queria louvar a Deus pela vida do Max. Deus abençoe, Max. A gente está quase todo dia em contato aí, mas é uma alegria poder vê-lo pessoalmente. Eu queria iniciar essa ministração com algumas perguntas, porque diante do texto que lemos, eu julgo ser pertinente e necessárias as perguntas que irei lançar para a nossa reflexão. A primeira pergunta que eu faço para mim, para você, para nós, é: quem governa a minha, a sua, a nossa vida? Eu não sei se você já parou para pensar a respeito. Quem é o Senhor das tuas vontades? Quem exerce domínio sobre os seus interesses? Você já parou para pensar que alguém controla os teus pensamentos? Que até os teus sentimentos estão sendo governados? Quem dirige os teus passos? Quem rege ou controla os teus impulsos? Quem influencia ou age com preponderância no seu estado de espírito? Todas essas perguntas me levam a dois grandes questionamentos que eu poderia tratar como questionamentos filosóficos da vida, da existência humana. Todas essas perguntas eu resumo em duas. Primeiro, para onde você está indo? Segundo, quem está te levando? São perguntas que, em algum momento da sua jornada, da minha, da sua, da nossa, nós teremos que encará-la
com responsabilidade, teremos que encará-la como cristãos que somos. Para onde eu estou indo? Mais que isso, quem está me levando? Quem está comigo, diga amém. É do conhecimento dos senhores que o homem é um ser espiritual. E é o único ser capaz de se relacionar com a espiritualidade. O único ser capaz de se conectar com o mundo espiritual é o homem. Assim sendo, eu preciso lembrar aos senhores que não existe a possibilidade, não há hipótese de você estar neutro na existência. Não há possibilidade de estarmos alheios ao mundo espiritual. Não há possibilidade de se viver de forma aleatória. E aqui eu quero que você preste atenção. Há duas coisas que um homem pode fazer. Primeiro, ele pode escolher viver com Deus ou apesar de Deus. Existem dois grupos neste mundo. O primeiro grupo é aquele que descobriu a necessidade de se viver com Deus. E essas pessoas são pessoas que não abrem mão, que não conseguem cogitar a possibilidade de existir sem Deus. Mas existe um outro grupo que pensa estar neutro, mas não está, porque não há neutralidade na vida espiritual. É aqueles que tentam viver apesar de Deus. E aqui eu quero trazê-los para um pensamento. Escute isso. Por mais longe que você for, por piores que forem as suas escolhas, você pensa estar vivendo apesar dele, mas você nunca estará. Porque mais longe que você estiver, e este culto foi aberto hoje com o Salmo 139. Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me alcançará e a tua destra me sustentará. Eu não sei como você veio essa noite. Eu não sei se a sua vida está sendo com Deus ou apesar de Deus, mas o Espírito de Deus esta noite me impele a dizer aos senhores que a partir de agora vivamos com Deus, porque não há escolha melhor, porque não há coisa melhor para a vida do homem do que viver com Deus. Você acorda diferente, você anda diferente, o teu sorriso é diferente, o teu paz do Senhor é diferente, as tuas relações são diferentes. Por quê? Porque você não vive apesar de Deus, você vive com Deus, e isso faz toda a diferença. Agora escute, eu estou falando de dois senhores. É preciso ficar claro para mim e para você que existe uma batalha espiritual. Existe um conflito. E este conflito se dá por causa da tua vida. Todos os dias há um leilão. Todos os dias há uma oferta, uma demanda, uma busca pelo domínio da minha e da sua vida. Eu poderia dizer que existem duas forças, mas não tem como comparar a força do nosso Deus. Eu posso trocar isso por, existem dois lados. Um está aqui, o outro está aqui. Mas ambos têm o mesmo objetivo, a sua vida.
Paulo nos ensina na sua carta aos Efésios, no capítulo 6. Ele diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que habitam as regiões celestiais. Para que alguém exerça senhorio sobre mim, é preciso domínio. E aqui eu gostaria que você seguisse essa linha de raciocínio, para você entender onde eu quero chegar. Para que alguém exerça senhorio sobre mim, é necessário domínio. Para que alguém exerça domínio, é necessário submissão. Quem domina controla, e quem se submete é controlado. E toda submissão que tem como alvo o governo da minha, da sua, da nossa vida, é uma forma de culto. E aqui é o problema. Porque o fato de você estar aqui essa noite não significa que a gente serve o mesmo Senhor. O fato de nos reunirmos neste ambiente de culto não significa que nós estamos em uma harmonia espiritual. Eu vou repetir para que você guarde isso no seu coração. Para que alguém exerça domínio sobre você é necessário. Para que alguém exerça senhorio é necessário domínio. Todo domínio requer submissão. E as palavras de Jesus é: ninguém pode servir a dois senhores. O texto de Atos capítulo 9 nos fala que Paulo respirava ares de morte contra os discípulos do Senhor. Quando você lê o texto de Atos dos Apóstolos, que fala acerca de Paulo, você percebe que existe um grau de submissão. A devoção deste homem chamado Paulo, ela não é uma devoção comum. Nós não estamos falando de algo razoável. A devoção, a submissão de Paulo para a sua religião, ela era total e absoluta. Ela extrapolava o limite do bom senso. Paulo era totalmente submisso à sua religião. Ele está tão subordinado, está tão imerso aos seus ideais religiosos, que o texto, Lucas vai registrar, que Paulo respirava ameaças. Imagine os senhores que o respirar de um homem se torna ameaça por causa da submissão a um ideal religioso. A motivação deste homem é a morte. O texto, se você ler a história, diz que Paulo busca o sumo sacerdote e toma da mão do sacerdote cartas que lhe autorizavam a fazer todo tipo de atrocidade se ele encontrasse alguns daqueles considerados cristãos ou chamados cristãos. O sumo sacerdote fornece cartas a Paulo. Ele toma essas cartas em suas mãos e ele parte em direção a uma cidade chamada Damasco. Qual é a cidade? Damasco fica 225 quilômetros ao norte de Jerusalém. O que tira Paulo de Jerusalém e o leva em direção a Damasco é uma convicção, é esta submissão. Ele vai em direção a essa cidade com inúmeros planos de maldade. Acontece que o texto vai dizer que quando Paulo se aproxima de Damasco, ou estando ele perto de Damasco, este homem vai ser cercado. E eu vou falar algumas coisas aqui somente para quem crê. Se você crê no que está na Bíblia, eu gostaria que você fosse absorvendo o que eu vou dizer aqui e dando glória a Deus com aleluia. Amém, gente? Pode ser, sim ou não? Paulo está se aproximando de Damasco
E ao se aproximar, a Bíblia diz que ele vai ser cercado por um resplendor de luz. Que coisa extraordinária. Quando este resplendor de luz cerca o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele cai por terra. Quando este homem está no chão, além do resplendor de luz, ele ouve a voz que Paulo vai ouvir no chão, porque eu não sei, mas Deus tem um particular com isso aqui. O resplendor de luz derruba ele no chão. Lá no chão ele ouve todo mundo, ele ouve esta voz lhe chama pelo nome e diz: Saulo, por que me persegues? Há uma experiência metafísica acontecendo. Este homem carregava cartas em suas mãos que lhe autorizavam fazer maldade. A motivação de Paulo era a sua submissão aos ideais religiosos. E aqui eu ouço mais uma vez as palavras de Jesus dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. Oh, aleluia. Quando ele cai no chão, o resplendor de luz, a voz que chama pelo nome, eu queria que você imaginasse o coração desse cara. Peraí, o que é que está acontecendo? Alguma coisa está atravessando o seu caminho. Diante do resplendor de luz, diante da voz que chama seu nome, Paulo faz uma pergunta. Lá no chão da sua existência, ele faz uma pergunta. Do mesmo modo que deste lado alguém diz: Saulo, por que tu me persegues? Do outro, Paulo, estendido no chão, diz assim: Senhor. E é a primeira vez que ele muda o termo. Ele coloca o termo para se referir a alguém que ele não conhece. É a primeira vez que Paulo vai chamar Jesus de Senhor. Oh, aleluia. Quem é Senhor? Olha a resposta de Jesus. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu preciso te dizer que este encontro provoca uma troca de domínio. Perceba que nós temos um homem chamado Saulo, que toma cartas em suas mãos. O texto diz que ele respirava ameaças. A sua motivação é a morte. Ele sai de Jerusalém em direção a Damasco, 225 quilômetros. Quando ele está chegando perto de Damasco, a luz brilha ao seu redor. Ele cai no chão. Lá no chão ele ouve uma voz. Ele pergunta para a voz: quem é, Senhor? A voz responde: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Essa experiência vai provocar uma trinca nas convicções do apóstolo Paulo, ou do antigo Saulo. As suas convicções serão despedaçadas aqui, porque ali acontece uma troca de domínio. E eu trago de novo, a memória dos senhores aquilo que li no início deste sermão. Ninguém pode servir a dois senhores. A experiência que Paulo está vivendo é tão impactante que ele toma uma decisão em fração de segundos, porque aquela voz é inconfundível. Aquela voz penetra a divisão da alma e do espírito. Ali no chão, antes de se levantar, ele já sabia que Jesus Cristo seria o Senhor da sua vida, para todos os dias da sua vida. A experiência nas imediações de Damasco
provocam profundas mudanças, e dali em diante ele nunca mais vai ser o mesmo. A disputa pelo governo da vida de Paulo havia terminado, porque Jesus não entra na guerra para perder. Quando ele entra para ganhar. Essa experiência de Damasco faz nascer no coração daquele homem uma convicção indestrutível, inabalável. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração. Eu queria que você fosse sincero essa noite. Ao fechar os olhos, ao curvar a sua cabeça e dizer: Deus, aquela experiência na entrada de Damasco que Paulo viveu e que gerou uma convicção extraordinária no coração dele, eu quero pedir esta noite, humildemente: Espírito de Deus, vem e gera dentro de mim uma convicção tão extraordinária, capaz de mudar a minha vida. Quem crê nisso, diga amém. Agora olha para mim. Não há nada mais forte, não há nada mais poderoso para definir um homem que as suas convicções. Nada, eu disse nada, pode separar um homem das suas convicções. Um homem com convicção supera umas centenas de homens com opinião. Disse o primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill. Um homem com convicção supera uma centena de homens com opinião. Porque você conhece um homem que tem convicção. É muito fácil de reconhecer alguém convicto do que ele está fazendo. Ele não titubeia, ele não recua, ele não fica com essa: acho que eu vou, acho que eu não vou. Não. É um homem que a palavra dele não tem curva. É sim, sim, é não, não, porque há uma convicção dentro do coração. Uma das doenças dessa geração é a falta de convicção. O cara sai de um culto como esse essa noite, levando uma palavra para casa. Segunda-feira de manhã ele já não sabe de mais nada. Não há uma convicção verdadeira. O que falta para a nossa geração é convicção de quem nós servimos verdadeiramente. É por isso que Jesus ele coloca este assunto na mesa, na pauta. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você agrada um e aborrece o outro, ou você aborrece e agrada o outro. Uma decisão você precisa tomar. Acontece que nós estamos vivendo uma geração que a gente precisa, ou a gente quer agradar todo mundo. E quando eu digo de espiritualidade, quando eu falo de espiritualidade, eu disse no início que não existe neutralidade. Ou você está fechado com Jesus, ou você não está. Não tem meio termo. A convicção de se estar no caminho certo. Alguém disse que nos leva a colher aquilo que ninguém plantou. Porque alguém convicto é capaz de ver aquilo que ninguém mais vê. O homem convicto, a mulher convicta, ela pode olhar pelos olhos da fé e enxergar o que Deus irá fazer, mesmo quando todo mundo está duvidando. Mas alguém falou, fulano falou, o médico falou. Há uma convicção queimando dentro do meu coração, dizendo que vai dar tudo certo. Aliás, já deu tudo certo. Quem crê nisso, manifeste-se dando glória a Deus. Eu quero caminhar na Bíblia rapidinho, já vou encerrar. Eu quero caminhar na Bíblia com você para ver como que a convicção desse cara mudou. Lembra que eu disse que ele queria matar, queria destruir, ele queria atrasar o avanço da igreja, mas de repente
O encontro com Jesus mudou tudo. E até hoje Jesus encontra com pessoas e muda histórias, muda lares, muda famílias. Paulo foi tão mudado por esse encontro que ele vai escrever uma carta alguns anos depois. Filipenses capítulo de número 3, versículo 7. Ele escreve assim: olha, porque o contexto da carta de Filipenses é o seguinte: olha, Paulo é o cara, ninguém, rapaz, Paulo, eu sei, ele escreve: ei, eu não julgo que eu tenha alcançado tudo, mas uma coisa eu faço, que é, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Aí ele escreve esse texto assim: e o que para mim eu tinha por lucro, eu reputei por perda. Porque é uma convicção tão grande aqui dentro, que nada daquilo que eu dizia ser algo tem valor. Eu me lembro de uma história. O evangelista Dwight Lyman Moody certa vez estava num banco de praça no outono do século XIX, conversando com um rapaz chamado Henry Varley. E naquela conversa, o missionário disse para D.L. Moody: Moody, o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem que se entregue sem reservas a Ele. Na biografia de Moody, escrita por John Pollock, quando Moody ouve essas palavras, ele responde a Henry Varley dizendo assim: eu sou esse homem. A convicção que gerou dentro do coração daquele homem foi tão grande que no final da sua vida, aos 62 anos de idade, a história diz que Moody levou a Jesus mais de 1 milhão de almas para o Senhor Jesus. Que é isso? Convicção humana? Não, uma convicção espiritual gerada por Deus dentro do coração daqueles que creem. 1 milhão de almas sem internet, sem avião, sem os recursos tecnológicos que nós temos hoje. Paulo foi tão mudado por aquele encontro que Lucas narra um trecho da sua fala em Atos 20 e 24. Escuta isso, por favor. Isso aqui soa como canção aos meus ouvidos. Parece que eu ouço Paulo dizendo assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Oh, aleluia. Que convicção é essa? Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra em mim a carreira e o ministério que recebi. Aleluias. Que convicção é essa que leva um homem a dizer que não tem a sua própria vida por preciosa? Talvez você entrou aqui essa noite e o que está te faltando é justamente isso: convicção. É mais um culto de domingo, é mais uma noite que eu vou me reunir. Você se esquece que esse ambiente, quando a igreja se reúne, é um ambiente onde a presença de Deus se manifesta. Há uma promessa para mim e para você aqui, Mateus 18, 20, diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio dele. Não é uma hipótese, não é uma chance. Eu digo para os senhores com toda certeza: Jesus está aqui essa noite. Aleluia. Mas não há uma convicção no nosso coração. Paulo vai escrever aos Gálatas, no capítulo de número 2, versículo de número 20. Eu amo esse texto. E ele vai dizer: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que nível de convicção é essa? Ele não para, ele continua escrevendo. Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo vai dizer a frase mais poderosa
que um homem pode pronunciar em sã consciência. É a frase, é o texto mais poderoso do Novo Testamento. Porque é um homem que consegue aceitar este plano e o outro. Para ele tanto faz estar aqui como estar lá. É por isso que ele vai dizer, porque para mim o viver é Cristo. E se me faltar a vida é lucro, porque eu estarei na presença do Senhor. É dessa convicção que o Espírito Santo quer te encher essa noite. É essa certeza que Ele quer derramar sobre mim e sobre você. Pastor, mas eu estou na luta, estou na prova, irmão. Se você está aqui é Cristo. Se não tiver, aleluia, lucro. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Toda submissão que reclama o governo da nossa vida fatalmente nos levará a uma submissão. Toda submissão caracteriza uma forma de culto, mas as palavras de Jesus são categóricas. Jesus não está insinuando, Ele não está supondo, Ele está afirmando: ninguém pode servir a dois senhores. Eu me lembro uma mensagem antiga do pastor Josué Irion. Acho que os mais antigos aqui já ouviram essa pregação. Ele conta que ele estava no metrô na Holanda e tinha um moço. E aquele moço tinha uma camiseta escrita em inglês: eu nasci para ir para o inferno. Missionário, coração queimou. Ele: não posso sair daqui sem falar para esse rapaz. E ele vai até o rapaz e diz assim: olha, você não nasceu para ir para o inferno, você nasceu para ir para o céu. Porque quando você tem uma convicção, você não consegue, você tem que falar algo, é mais forte que você. Você chega em alguém e diz: olha, Jesus te ama, Ele tem um plano na sua vida. Ele chegou perto daquele rapaz e disse assim: você não nasceu para ir para o inferno, você nasceu para ir para o céu. Jesus te ama. Ele contando esse testemunho de que quando ele olhou para o moço e disse: Jesus te ama, ele viu um rapaz todo punk, cheio das tatuagens, o cabelo enorme. Ele viu que a lágrima correu desse lado. Aquele moço não resistiu, começou a chorar compulsoriamente. E ele disse: moço, por que você está chorando? Ele disse: também não sei, mas quando você disse que Jesus me amava, alguma coisa mexeu aqui dentro. Porque nunca ninguém na minha vida disse que me amava antes. A mãe desse rapaz era uma daquelas mulheres que vendem um corpo numa rua vermelha na Holanda. Ele disse: nem a minha mãe, nunca ninguém me disse que me amava antes. Mas quando você disse que esse Jesus me ama, uma coisa ardeu aqui dentro, me deu uma vontade de ser igual a você. Ele falou assim: o Jesus que me salvou pode salvar você também. Você quer aceitar Jesus? Ele disse: eu quero. Eu estou falando de convicção. Aquele moço: eu quero. Vamos orar, levanta a sua mão. O metrô, aquele povo passando, ele começou a orar pelo rapaz. E aquela oração, o menino começou a chorar e entregou a vida dele para Jesus. E aí o trem ia chegando, ele falou: agora eu tenho que ir embora, Jesus abençoe. E o rapaz pegou e tirou aquela camiseta no meio do metrô. Ele disse: não faça isso. Por que você tirou a camiseta aqui, todo mundo? Eu prefiro ir embora sem camiseta do que vestir essa mensagem. Porque hoje eu descobri que eu não nasci para ir para o inferno, eu nasci para morar no céu. É por isso que você não pode aí viver titubeando. É por isso que você não pode viver essa vida de mais ou menos. Um dia você está crente, outro não está. Um dia você está pensando em parar, outro pensando em desistir. Uma hora você está fechado com o pastor, uma hora você não está. Uma hora você diz: agora eu vou ajudar, e depois para de ajudar. Você vive nessa inconstância. Deus não age na inconstância. Deus precisa de homens convictos de que Ele pode fazer o impossível. Aleluia.
É por isso que Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. E eu te pergunto mais uma vez: quem governa a sua vida? Quem dirige os teus passos? Para onde você está indo e quem está te levando? O meu coração, o teu coração não pode estar dividido. Você pode ser o mais falho aqui dentro, você pode ser o mais fraquinho aqui dentro, mas se dentro do teu coração tiver uma certeza: Senhor, aqui é teu, a minha vida é tua, mesmo nas minhas fraquezas, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais, além daquilo que eu peço ou espero. E para encerrar, eu me deparo eu encerro com a primeira lição do discipulado de Jesus. Primeira lição. Qual é a primeira lição do discipulado de Jesus? Marcos capítulo 8, versículo 34 a seguir. E chamando a multidão com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Terceiro, siga-me. Se alguém quiser, você não é obrigado, é condicional. Você escolhe. Se alguém quiser vir. Primeira lição: negue-se a si mesmo. Anule-se. Segundo, tome a sua cruz. Não existe evangelho sem cruz. Deus, quando olha para você, Ele precisa ver uma cruz nos seus ombros. E depois você estará apto a vir. Fiz um treinamento em Campinas, lá no Hagai, e tem uma aula de evangelismo extraordinária para os pastores. E o pastor Bittencourt, ele fez uma ilustração que eu acho interessante. Ele diz que seguir Jesus é estar disposto a mudar totalmente de vida. Imagine você, olha aqui todo mundo para mim. Imagine que você está na estrada, na autoestrada, é duplicada, ninguém vem de lá, você só vai. Você está dirigindo um Cadillac. Eita, Cadillac conversível, óculos escuro, né? Os homens, bermuda florida, camiseta de linho de botão, né? Óculos escuro. As mulheres de vestido florido, chapéuzão, né? De repente, lá na frente você vê alguém na beira da pista. Você está dirigindo, você está de férias. É a sua vida. O carro é a sua vida. O que você pensa? Quê? Vou dar carona para ninguém? Vou nada. Vai atrasar a minha programação. Eu não posso parar. Mas você vai chegando, vai chegando. Quando você chega próximo, você percebe que quem está na beira da pista é Jesus. Você fala: cara, como é que eu vou negar carona para Jesus? Dá seta, você encosta. Se é eu, tá? Se é eu, só abaixo o óculos. Ô mestre, entra aí, né? Eu não sei como você reagiria. Aí Jesus para na beira do carro e fala assim: eu? Aí? Ué, por que não? Desce do carro e tira tudo aquilo que está no porta-mala. Você desce sem graça do carro, você vai no porta-mala. Isso pode deixar? Tira. Mas esse
essa falta de perdão aí. Essa intriga, essa rebeldia, isso aqui pode ficar, né, Senhor? Essa falta de compromisso com a igreja, vai tirar, limpa tudo, não quero nada disso aí. Aí você limpa o porta-mala, você fecha, você corre para o volante, bora, mestre. Não, se eu for, quem vai conduzindo daqui para frente é eu. Você desce do carro, você senta no carona, coloca o cinto. Senhor, agora o volante é seu, porque a minha vida é sua. Toque em frente, Jesus, porque a praia é logo ali. Jesus pega o volante da sua vida e fala assim: você ia para lá, mas comigo na direção, você faz uma conversão total. Agora você vai comigo para lá, porque comigo, no controle, a vitória é certa. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder por mim, por amor de mim e do evangelho, este a salvará. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A melhor coisa que tem é você entregar o carro da sua vida para Jesus, fazer uma mudança de 180 graus, porque Ele te levará, talvez não é onde você quer ir, mas onde você precisa ir. Deus abençoe. Essa palavra entre no teu coração, o Espírito Santo trabalhe. Amém, queridos? Deus abençoe. Pastor Hélio, obrigado.